Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você chegou até aqui. Agora a gente vai falar sobre as estratégias de mídia. É a segunda etapa desse planejamento de mídia. E agora, por fim, a gente vai começar a entender agora, só agora, perceba, só agora que a gente está munido de muita informação, é que a gente vai começar a traçar essas estratégias. E o que são as estratégias? As estratégias são as ações que a gente vai tomar para atingir aquele objetivo que a gente identificou lá a partir do briefing de mídia. Então, agora a gente vai começar a escolher quais são os meios de comunicação e os veículos de comunicação que nós vamos utilizar, partindo de todas aquelas informações que nós observamos, de entender qual é a história do nosso cliente, qual é o produto dele, quem são os concorrentes, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, quais são as oportunidades e as ameaças, entendendo quanto de verba ele tem, qual é a praça de veiculação dele, né? Por quanto tempo essa campanha vai ao ar, qual é o período de veiculação dessa campanha, quais são as estratégias, os objetivos de marketing, as estratégias de marketing, quais são os objetivos de comunicação, as estratégias de comunicação, qual é o mercado, como é que está esse mercado. Veja, entendendo tudo isso, só agora é que a gente pode começar a traçar estratégias. E eu falo isso porque eu costumo ver muito desde exercícios na sala de aula com relação à mídia, quanto inclusive profissionais que já fazem isso há algum tempo, ou até mesmo na elaboração de trabalhos de conclusão de curso. O que eu percebo? Que as pessoas têm tendência a já querer encontrar soluções, criar estratégias sem ter um conhecimento prévio, aprofundado daquela marca, daquele consumidor, daquele mercado. E isso é um tiro no pé, porque você vai estar ali usando o seu cliente, usando a verba que ele tem de uma forma indevida e você não vai ter o resultado que poderia ter se você tivesse conhecimento mais aprofundado. Inclusive, você, sem esse conhecimento aprofundado que foi feito durante esse trabalho aí de elaboração do briefing, conhecendo bem o seu cliente e o consumidor desse seu cliente, você pode criar estratégias, inclusive, que vão contrárias ao que o seu cliente realmente precisa. Então, é interessante você observar isso, levar muito isso em consideração, ouvir sempre, lógico, a sua intuição profissional, a sua experiência profissional, mas sempre fazer um aprofundamento com relação às informações, ao briefing que o seu cliente precisa lhe dar, para que você vá traçar essas estratégias. Então, agora sim, baseado em tudo que você viu, agora você pode começar a pensar em criar estratégias. E a partir dessas estratégias, você vai criar o quê? Seu cronograma de veiculação, envolvendo os meios de comunicação que você escolheu, envolvendo os veículos de comunicação que você selecionou a partir desses meios de comunicação, e com isso, traçar a sua tática aí de veiculação, sempre de forma muito estratégica. Por isso eu falo, mídia é estratégia. Mídia não é você ir lá e preencher uma planilha, preencher um pedido de inserção, um PI. Não é isso. Isso qualquer pessoa pode fazer. Agora, esse pensamento, esse aprofundamento no cliente, essa compreensão do cliente e esse traçar estratégias, ele vem a partir de um profissional que sabe que precisa entender tudo isso para chegar a criar uma estratégia realmente adequada para o seu cliente, certo? Então, a partir de tudo que você já viu até agora, de toda essa engenharia reversa que você foi fazendo, agora você pode olhar para essa veiculação, esse cronograma de veiculação, essa tática de veiculação, percebendo de forma correta o que precisa ser feito, né? Inclusive testes que você pode fazer para você se aproximar cada vez mais de atingir aquele objetivo que você tem de mídia com relação ao seu cliente, tá certo?
E aí, a partir dessa tática de veiculação, você vai começar a entender que às vezes aquela mídia que parece muito cara, na verdade ela não é, porque ela atinge muito mais gente. Às vezes aquela mídia que é mais baratinha, que você diz assim, ah, mas isso aqui é baratinho, isso aqui meu cliente pode pagar, mas às vezes essa mídia, ela não funciona para o público-alvo do seu cliente, ou ela vai ser vista por poucas pessoas. E às vezes está muito mais caro do que se eu fosse pagar aquele que aparentemente é mais caro, né? Mas que é visto por muita gente. Então, em mídia, a gente precisa ter um cuidado muito grande de não olhar para o valor total sem olhar para a quantidade de pessoas que vai receber aquela informação, a forma como aquela comunicação vai ser feita através daquele veículo de comunicação e, obviamente, o objetivo que o seu cliente tem de mídia, certo? Então, é a partir disso, e isso é a tática de veiculação, é essa compreensão de que não é só o dinheiro pelo dinheiro, mas eu preciso entender a quem eu estou falando, quantas pessoas estão sendo atingidas, como que aquela comunicação vai ser feita e se isso está realmente alinhado com o que o meu cliente precisa para chegar no objetivo que ele tem aí com a mídia, certo? Então, nesse segundo momento, agora sim é o momento de traçar estratégias, de criar essas táticas de veiculação e de ter esse cronograma aí bem elaborado de veiculação, ok? Então, um forte abraço e mão na massa!